nós já gravamos a vida do Dr. Plínio mais ou menos até 12 anos. E também já anunciamos que o Dr. Plínio fala dos 12 aos 20, eu esperei. Hoje nós vamos então ver o coroamento dessa espera dele, aos 20 anos. Me dei conta depois que eu preparei a reunião que a entrada dele na faculdade 2 anos antes tinha ficado para trás. A próxima reunião será sobre a entrada dele, a ação dele na faculdade. Então está o título aí, Plínio Corrêa de Oliveira 5, um mundo novo que se abre aos 20 anos de idade. Como eu conhecia o movimento católico, então ele estava um cruzado, um desejoso de ser um cruzado, que aos 20 anos encontra o chamado movimento católico, que eu vou explicar mais adiante. Palavras dele. A minha mocidade passou-se na tristeza, na indignação, na resolução de lutar e na alegria, notem bem isso, da esperança do meu futuro. É muito impressionante isso aqui, Dr. Plínio sempre teve a esperança de que ele ia concluir essa missão, pelo menos esse desejo que ele tinha de formar uma espécie de ordem de cavalaria, não é? Refugiava-me no meu futuro, perspectiva do meu futuro, na convicção de que a revolução um dia iria cair. Bom, está alicerçado também em Fátima, não é? Por fim, meu Imaculado Coração triunfará. E fui conduzindo um estilo de vida em que eu aparecia muito na vida de sociedade, mas ao mesmo tempo mantinha-me muito retraído. Aqui nós estamos repetindo essa frase da reunião passada. Então, ele precisava marcar presença na sociedade porque ele era uma família de sociedade. Ele não podia, de uma hora para outra, subir da sociedade. Tinha obrigações. Ao mesmo tempo, então, eu marcava presença e estava retraído. Retraído do quê, né? Dos maus costumes, enfim, dos lugares que ele sabia que ele não podia frequentar. Bem, e assim eu caminhava para uma situação francamente penosa e vergonhosa de um moço sem amigos, o que na São Paulinho daquele tempo não se tolerava. Então, menino isolado. Essa era uma espécie de fatalidade para a qual eu rumava. Então, você veja bem, o Dr. Plínio é um homem que sempre olhou de frente às coisas. Eu preciso frequentar a sociedade, eu preciso me manter dentro dos mandamentos, mas ao mesmo tempo eu vejo isso aqui uma fatalidade. Estou caminhando para uma situação que eu não vejo no horizonte. Por quê? Porque ninguém quer participar, não é, das mesmas ideias e formar um grupinho. Todo mundo precisa de apoio. Bem, está aí a ilustração do livro muito bom do professor Roberto de Mattei, O Cruzado do Século XX. Continua. No meu meio social, não havia moços autenticamente católicos, ou seja, na classe alta de São Paulo. Ele não conhecia nenhum moço católico. Todo moço, quando chegava à adolescência, parava de frequentar os sacramentos por causa dos nossos costumes, ou seja, a perdição moral. Como na minha camada social os moços estavam quase todos completamente desviados, eu era levado a pensar que nas outras classes sociais era a mesma coisa e que as pessoas eram igualmente sem fé e de má conduta. Então, você tem uma amostragem, a classe social dele é toda assim. Bom, se é assim, a classe média é assim e o operariado é assim, é uma dedução que ele fazia. Se não fosse pior, né? Hã? Se não fosse pior, né? Pois é. Teoricamente, Mas infelizmente aí, nessa época pelo menos, a elite era pior do que a classe média, como nós veremos. Congresso da Mocidade Católica. Então ele vai explicar o que é a Mocidade Católica mais adiante. Levei uma vida assim até que numa certa noite de 1928, entrando de bonde na Praça do Patriarca, olho maquinalmente, quer dizer, olho assim distraidamente, para a igreja de Santo Antônio e vejo uma faixa de pano enorme tomando a igreja de ponta a ponta, que dizia Congresso da Mocidade Católica, 9 a 16 de setembro. Isso é de 1928. Então ele estava saindo da faculdade de Direito e viu isso.
Está aí agora, então, a foto da igreja de Santo Antônio. Então, a igreja é bem bonita, sabe? Pequena, bem bonita, realmente bem bonita. E a faixa aí, Congresso da Mocidade Católica. Ainda existe? A igreja? Sim. Inclusive é um lugar que se pode ir, tem confissão com muita frequência, acho que todas as manhãs é certo que tem. Eu fiquei tão espantado em ver, tá vendo? Porque aquilo colidia com todas as informações, observações que ele tinha. Ele está falando que ele já estava com 20 anos de idade. Ao ver uma faixa falando em Congresso da Mocidade Católica, me abriu um horizonte tão enorme, era uma coisa colossal que se abria diante de mim, que meu primeiro movimento foi o de descer do bonde e ir me inscrever no Congresso. Essas palavras que estão aqui são tiradas de memórias, de conferências que ele fez. Eu, pelo menos, sinto isso. É como uma palpitação de uma realidade. Ele está descrevendo uma coisa que aconteceu mesmo. Mas já era tarde da noite, o secretariado estava fechado e eu deixei para o dia seguinte. No dia seguinte, fui efetivamente me inscrever. Agora veja a observação do Dr. Plínio, o senso de observação que ele tinha. Era muito... Comprovamos isso tantas e tantas vezes. Atendeu-me um homem pobre, modesto, direito, muito reto e de muito bom caráter. Quer dizer, portanto, era um voluntário que estava ali. Mariano, certamente, né? De muito bom caráter. Recebeu-me com enorme simpatia. Por que uma pessoa guarda certos episódios da vida, certos fatos, certos locais, né? Ele marca muito. Ele está descrevendo aqui como se ele estivesse vendo. Que ele ficou. Ele está descrevendo isso aqui, talvez em 1980, não é? E 30 anos depois, mas ele descreve com uma vivacidade de quem está vendo. Bem, esse senhor deu-me um distintivo que deveria ser portado por todos durante o Congresso. Era uma fitinha de azul celeste, na qual pendia uma medalha muito bem cunhada de Nossa Senhora. Não me lembro a invocação. Veja de novo o senso de observação. Medalha era bem feita, tudo isso ele está recordando 50 anos atrás. Quando ele diz distintivo, era... distintivo aí quer dizer o seguinte, aquilo ali era porque ninguém usava crachá nessa época. Tá. Então, os participantes usavam essa ficha com essa fita, com essa medalha. Só os marianos, professos, é que usavam o distintivo. Então, a distintiva era um distintivo, era uma nota, uma identificação, vamos dizer, né? Eu fiquei numa alegria imensa e guardei a faixa, né? A fita. Na noite da abertura, mandei servir o jantar mais cedo. Jantei sozinho e me meti no bonde para a igreja de São Bento, onde se realizaria o evento. Em qualquer ocasião que formos a São Paulo, a gente visita lá a igreja de São Bento. É bem no centro de São Paulo. Deve ser, sei lá, 8 quadras aí dessa igreja de Santo Antônio. Mas eu estava tão contente que já no bonde tirei a medalha e pus no peito. Pressa da juventude. 20 anos, eu encontrei. Eu digo assim, a descrição que o Dr. Plínio faz, ela tem muita realidade. É muita realidade. Eu mesmo me sinto convidado como que a participar, tanto da espera dele, quanto da alegria dele ao encontrar. Eu encontrei. Desceu do bonde, né, claro. Abri a porta da igreja e se evola de dentro um cântico, talvez, de umas 500 vozes de jovens. Congresso da Mocidade Católica. A igreja de São Bento estava repleta de rapazes ocupando as 3 naves. Sabe o que são as 3 naves? A nave central e as 2 laterais, perfeitamente bem. E em cima, uma galeria de cada lado, também cheia de jovens que não couberam embaixo. Imagina, ele viu isso aí. Encontrei. Para quem estava sozinho, né? Encontrei. É isso. Está aí a foto da igreja de São Bento vazia. É típico de igreja de São Bento isso daí. No Rio de Janeiro, muito parecido também. No fundo, quer dizer, lá perto do altar, né, maior,
na divisa do altar, acho que chama-se presbitério isso, né? Com a nave da igreja, os padres correram um tecido. Olha aqui, de novo, o senso de observação dele. Um cenário que eu nunca tinha visto, que me pareceu realmente muito bonito. Um pano grande cobrindo o altar, como símbolo de que o caráter sagrado da igreja estava velado de momento. E os leigos podiam falar ali. Quer dizer, para um leigo falar na igreja, não era como hoje. Chega lá e vai no microfone lá na frente e fala. Isso não existia. Ler epístola, ler evangelho, fazer sermão. E, portanto, nem aqui os leigos iam fazer conferências, cobria tudo. O Dr. Plínio vai repetir isso depois, na época de deputado. Ele também fazia a campanha dele dentro das igrejas e faziam a mesma coisa, corriam um pano para dar o respeito. Bem, aí vem descrição do que é a igreja em 1928, pontificado do Papa Pio XI, posterior a São Pio X. Descrição dele também. E vi sentados com as costas voltadas para o pano, portanto, de frente para o povo, né? Todos os bispos do estado de São Paulo, vestidos como os bispos daquele tempo, usavam batinas entre roxo e lilás, correntes de ouro, cruz peitoral com pedras preciosas, em geral ametista, na qual estava incrustado um fragmento mínimo da Santa Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu coloquei essa fotografia aí para a pessoa ver o que era qual era o traje de um bispo na época. Solene. Né? Hã? Incomparável com os de hoje. Inclusive o anel. Ele não tinha anel, né? Hoje enfim, o pessoal da Catacumba lá e muitos outros, sem serem os do Pacto da Catacumba. Com o anel de Tucum, a cruz aqui é uma madeirinhazinha aqui. Pronto. E a pompa da igreja. Agora, Dr. Plínio, quando vai descrever aqui mais adiante o Dom Duarte, ele explica por que é que um eclesiástico se vestia assim. Um bispo se vestia assim. Olha aí, eram aproximadamente em número de 10. Presidindo a solenidade estava a figura hierática de Dom Duarte Leopoldo Silva, arcebispo de São Paulo. Tá aí, foto dele. Tá vendo só? Não tem um traço aqui do bispo democrático populacheiro, né? Não tem. Também a fotografia dele. Agora o Dr. Plínio também vai descrever. Olha o senso de observação. Dom Duarte era um homem reto, magro, teso, quer dizer, aquilo, teso, esguio com um ar de merecida superioridade. Aqui que vai explicar, mas de uma superioridade no fato de que ele era revestido de uma autoridade sagrada, lhe dava a responsabilidade, o direito e o dever de mandar. Não era vaidade, né? Não era vaidade. Isso então, não, o padre não pode usar as coisas porque é vaidade, isso, não é. Vou repetir. Revestido de uma autoridade sagrada que lhe dava a responsabilidade, o direito e o dever de mandar. Esse ponto de que a autoridade civil, eclesiástica, deve ter um traje adequado, está até tratado em reuniões, mas também no ambientes, costumes e civilizações. Por que um juiz tem um traje próprio? Porque um professor tinha, pelo menos há um certo tempo atrás, um traje próprio. O sacerdote tem um traje próprio. É para destacar, realçar, ser uma imagem, um símbolo, né? Uma imagem viva da autoridade que ele detém. Não tem nada a ver com ele. Para ele aparecer, isso entrou, essa observação assim de errada
e você se veste melhor, está querendo aparecer. Se o bispo usa a cruz peitoral, usa o traje próprio dele, está querendo aparecer, não é isso. Ele é um representante da Igreja Católica de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, ninguém pede o pessoal do STF para julgar de camisa polo, né? Militar, o traje militar, para realçar a dignidade do cargo. Então, Bem, o senhor diria que o uniforme e a pompa, eles têm o papel de apontar para o aspecto metafísico da coisa? isso sem dúvida. E por isso também que os esquerdistas, os igualitários, usam trajes igualitários. Eles compreendem o valor, né, igualitário daquele traje que eles estão usando. Democrático no sentido da democracia revolucionária, né? Bem, continua o Dr. Plínio descrevendo. Eu chegara um pouco atrasado. Os discursos já iam correndo, mas peguei quase todo o programa, o qual me pareceu eximiamente planejado. Olha, o rapaz, então, de 20 anos, está observando tudo. Observou os trajes dos bispos, observou a medalha que ele recebeu, observou que se colocava um pano muito distinto na igreja. Eu tive um susto ao descobrir que, em um setor de São Paulo, que não era o meu, da minha classe social, isso ele está dizendo, havia um enorme movimento de moços, castos, direitos, católicos apostólicos romanos verdadeiros e verdadeiros devotos de Nossa Senhora. Eu tinha esperado por anos, sem encontrar nada. Isso eu disse. Esperou dos 12, isso aqui quando ele tinha quase 20 anos. Setembro de 28. E numa volta de esquina, de repente, encontrei centenas. Eu caía das nuvens. É uma expressão que se usa, né? Eu estava maravilhado. Continua. Depois foi anunciado que na manhã seguinte haveria missa celebrada por Dom Duarte, no pátio interno da Igreja do Coração de Jesus. Também se pode visitar essa igreja, que é muito interessante, e conhecer. Eu fui à missa. O pátio estava cheio, um interesse enorme e um verdadeiro entusiasmo. Olha aqui, não é carismático. Não é oba-oba, vocês vão ver o que é que os congregados marianos cantavam aqui. Até eu peguei o hino que eles cantavam aqui, não é o hino da congregação mariana, não. Havia um hino do Congresso Católico. Continua. Eu saí resolvido a me inscrever na congregação mariana de Santa Cecília, porque aqueles rapazes todos pertenciam a congregações marianas diversas, né? Ora, a descoberta das congregações marianas abria a possibilidade de movimentar toda aquela onda de gente das outras camadas da sociedade, portanto, classe média, operariado, e ainda lançar uma ponte de conquista sobre o meio em que eu me movia. Eu pisava nas nuvens, alegre como não imaginam. Ficou claro o que ele estava dizendo, né? Eu encontrei esses rapazes que não eram do meu meio e eu vi que era possível ajudar a influenciar esses rapazes para quê? Para a contra-revolução. Segundo ponto, que ele está falando aqui, isso teria repercussão no meu meio social. Veio a estratégia dele com 20 anos de idade. Percebeu? Santa Cecília era a igreja que ele frequentava? Porque era perto da casa dele. Coração de Jesus também. Ele ficava assim a meio caminho entre a igreja do Coração de Jesus e a igreja de Santa Cecília, mas ele frequentava habitualmente a congregação mariana que ele entrou foi de Santa Cecília. Então, evidentemente, que a partir daí ele começou. Agora, quando menino, eu acho que ele frequentava mais a igreja do Coração de Jesus. Parece que é isso. Bem, eu me lembro outro dia falando sobre isso e o Pedro Gabriel me perguntou, mas a congregação mariana da época é o quê? Porque a gente tem uma referência
da congregação mariana como ela existe hoje. E até a reunião, ou a seguinte, ou outra, nós vamos ter que tratar da importância que tinha a congregação mariana naquele tempo. Mas não era, não tem como comparar a congregação mariana naquele tempo de hoje. Né? O pessoal de hoje não é bom, não é isso não. É que eram centenas, milhares de pessoas. Bem, então continua. As congregações marianas eram associações fundadas há séculos pela Companhia de Jesus, pelos jesuítas na Europa. Elas se trasladaram em outros lugares, para o Brasil também. Quero lembrar, Dr. Pino, no Colégio São Luís, entrou para a congregação mariana, que se lembra, né, por volta dos 12 anos, quando ele disse que ele tinha recebido aquelas graças em frente à imagem, diante do quadro de Nossa Senhora de Genazzano, na capela de... Não, Nossa Senhora do Bom Conselho, na capela do Colégio São Luís, ou então, diante da imagem de Nossa Senhora Auxiliadora, na igreja do Coração de Jesus. Então, o Dr. Pino continua. Havia, nessa época, duas congregações marianas, Santa Cecília e São Gonçalo. São Gonçalo é perto da Catedral da Sé. Eram as duas únicas que existiam. Bem, continua. Mas estavam coartadas, empurradas de lado na vida de São Paulo, na vida da sociedade de São Paulo. Aquela era uma coisa que existia para lá. Bem, exatamente pelo respeito humano e pela agressão que eles faziam de fora para dentro. Todos aqueles que, segundo a opinião geral, consideravam que um jovem não deveria ser católico ou, pelo menos, ocultar a prática da sua fé. Isso era a visão da alta classe, da elite, né? É isso que ele está dizendo. Olha o elogio que o Dr. Pino vai fazer deles, hein? Foram heróis. Portanto, esses congregados marianos da primeira hora, pois durante muito tempo só eles praticavam a religião denodadamente numa São Paulo positivista. Então, ele já estava na faculdade de Direito, ali então era um ninho, o centro do positivismo, né? Com o êxito extraordinário do Congresso da Mocidade Católica, agora eu até deveria ter dito isso aí antes, não é? E ao som do hino do Congresso da Mocidade Católica, que nós vamos ver mais adiante, resolveram unir-se e entrar em massa para as congregações marianas. Quer dizer, então, esse pessoal que estava ali não era o pessoal só da congregação de São Gonçalo e Santa Cecília, eram católicos, da classe média ou classe baixa, né? Existiam alguns também, que o Dr. Pino vai mostrar, que tinham, vamos chamar, eram da elite também. Mas... O sonho de Koch. Ele vai fazer uma referenciazinha aqui daqui a pouco. Então, constituindo um pujante movimento de jovens católicos que ostentavam o distintivo de congregado mariano e compareciam em quantidade às missas dominicais. Quer dizer, então, o congresso serviu, aqueles que não eram marianos começaram a entrar para a congregação mariana. A sede de fé que animava a juventude era tal que, como um rastilho de pólvora, em pouco tempo, as congregações marianas multiplicaram por todo o estado de São Paulo e depois por todo o Brasil. Constituíram em nosso país uma verdadeira potência. Por quê? Porque havia neles também uma apetência de transformação do Brasil. É isso. Então vem aí o hino da Mocidade Católica. Lembra do Dr. Pino repetir isso em reuniões? Repetir, quer dizer, citar essa estrofe aí. Dizia o hino então, mocidade vibrante e sadia, eu não sei como é que é a música, não é? Mocidade vibrante e sadia, deixa a inércia em que estás. O pessoal fala hoje, deixa a poltrona, deixa o sofá, não é? Renuncia à inação criminosa de pé, deu a voz de comando Pio XI, carrilhonam os sinos de bronze, descem do alto seus brados de fé. Ele disse que então, 500 pessoas cantando isso dentro de um recinto fechado, foi o que ele viu. Percebe-se aí qual era a mentalidade e o ardor com que o hino da Mocidade Católica ia acompanhando o voo de espírito e do entusiasmo mariano por todo o território
brasileiro. Uma frase característica era: a congregação mariana tem portas estreitas para entrar e portas largas para sair. Então, não tem número. Não tem número, não. Não tem inflar o número. Entendeu o sentido, né? Era um grupo pequeno? Não. Não é isso, não. Quer dizer, aqui nós selecionamos. Pode entrar milhões, mas a porta é estreita para entrar, ou seja, tem que preencher as condições. E não está procedendo bem, a porta é muito larga para sair. Então, é aquilo, era, portanto, no sentido espiritual, um movimento de elite. É isso. O assunto da castidade era tratado com franqueza, com coragem. Combatiam-se os bailes, combatiam-se todas as diversões mundanas, promoviam-se retiros enormes durante o carnaval. O que podia haver de bom estava lá, onde, no movimento mariano. Todos os congregados marianos assistiam em comum à missa aos domingos, em bancos reservados da igreja e, portanto, uma grande fita azul, dá a entender que é maior do que essa que nós vemos atualmente. Cantando em latim os salmos de Maria, alternados com coro. Doutor Pino, esse salmo de Maria aí, que eu saiba, ele recitou até o fim da vida. São 5 salmos, né? Hein? Os 5 salmos. Isso é. O que determinava uma diferenciação e uma quebra violenta do respeito humano. Porque veja bem, aqui já não é o Congresso da Mocidade Católica, não. Aqui já são nas igrejas. Portanto, na igreja de Santa Cecília também, que o pessoal da sociedade frequentava. Ah, sim, eles apareciam na frente do pessoal da sociedade, né? Sem medo da repreensão. É isso. Continua. O bom congregado mariano comungava todas as semanas, mas o congregado de elite que ele está falando é isso, elite espiritual, comungava todos os dias. E assim era frequentíssimo o número de congregados de comunhão diária e oração também diária do terço. Muitos faziam meditação, leitura espiritual. Os elementos de elite dessas congregações se conheciam e faziam uma só roda em São Paulo e fora de São Paulo. O que criava dentro do movimento mariano uma corrente de pensamento religioso cheio de pujança. Então aqui ele já está tomando o sentido de elite, não é? Portanto, aqui também social e cultural. Foi por isso que ele recruta aqui, no movimento mariano, na congregação mariana, os redatores do Legionário. Era uma equipe capacitada do ponto de vista intelectual. Vou repetir, hein? Os elementos de elite dessas congregações marianas se conheciam e faziam uma só roda, em São Paulo e fora de São Paulo. O que criava, dentro do movimento mariano, uma corrente de pensamento cheio de pujança. Legionário é prova disso. Bom, aqui está o mapa publicado no Legionário da expansão das congregações marianas. Tá vendo, né? O ponto de partida aí, tá vendo de onde é? São Paulo. Depois vem aí a estatística do crescimento. Então, eu creio que estamos no fim. Muitos membros, né? Muitos? Muitos congregados. Sim. Eu não consigo ver aqui os números. Aqui diz que na Arquidiocese de São Paulo haviam 3.486, Taubaté 1.125, Campinas 1.008, Botucatu 916, São Carlos 734, Rio Preto 606. Eu somando tudo aí, acho que dá coisa de 7.000 congregados. Quantos em São Paulo? 3.486. Temos que pensar em São Paulo, uma cidade de menos de 1 milhão de habitantes. Não, com certeza. E de ardor em ardor. O movimento mariano foi crescendo no Brasil não só em quantidade, mas em qualidade. Isso que ele está dizendo.
foi feito um trabalho junto aos marianos para levá-los no crescimento espiritual, mas aí vamos dizer assim, como é que a palavra vou usar? Abrangente, quer dizer, entender que era preciso a renovação do Brasil. A partir de então, estendeu-se de São Paulo a todo o Brasil o grande surto das congregações marianas que em 33 demonstrariam ser, como se verá, uma grande força nacional. E o triunfo eleitoral da Liga Eleitoral Católica nas eleições para a Constituinte de 34 foi reconhecido por todo o país. Bem, eu acho que aqui então paramos aqui e fica mostrado. Dr. Pino, depois de 8 anos de espera, pelo menos, quando estava já na faculdade, encontrou esse movimento. Era gente de elite espiritual e ele viu, com esse pessoal, é possível influenciá-los através de uma certa elite cultural, uma elite, portanto, de jovens culturais, da onde eu repito, veio a ideia do legionário, não, até me expressei mal. O legionário já existia nessa época, tinha 1 ou 2 anos. O que o Dr. Pino fez foi, com esse grupo de jovens, ampliar a ação do legionário e transformá-lo de uma folha que era a folha da paróquia de Santa Cecília, pequeno, tem até os exemplares, são pequenos, posso mostrar quando for tratar do legionário, num jornal de tamanho grande e que tratava de todos os assuntos. Bom, fica aí então como também o cumprimento Salve Maria, não é? Até isso foi o Dr. Pino que criou, não foi, tem os documentos, nós vamos ver mais para frente. Foi numa reunião que ele estava realmente e que se debateu, lá na Santa Cecília, se debateu como é que é o cumprimento que nós poderíamos ter. Foi um cumprimento. Aí o doutor Pino disse que uma pessoa do meu lado falou baixinho, Salve Maria. Mas o presidente lá não ouviu. Aí o doutor Pino então repetiu em voz alta. Aí foi aprovado. E Dom Duarte também aprovou e passou a ser o cumprimento. Depois eu trago esse documento aí. Bom, minha parte era isso daí. Nossa Senhora nos ajude, Salve Maria.